A seguir, as últimas atualizações do Global Currency Reset, operações nacionais e internacionais. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos e cantai com os filhos do Senhor. O Senhor tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Bom dia, meus amigos. Bom dia, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me acompanham. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou um crítico da GCR, sou seu informante secreto envolvido nas operações. Gente, é um prazer falar aqui para vocês todos os dias, é um prazer poder estar nessa conectividade com cada um, em comunhão com Deus primeiramente, em conectividade espiritual com cada um de vocês, né? Se você está chegando hoje também, seja muito bem-vindo, a casa é sua. Meus amados, muito obrigado mesmo por esse carinho todo. Tem comentários fantásticos que eu recebo de pessoas com a espiritualidade elevadíssima, e eu espero que isso continue, que esse momento não possa passar, pois isso é gratificante, é feliz, preenche minha alma e meu coração, e poder estar informando e ainda tirando algum proveito disso é uma grande alegria para mim, gente. Então, eu peço a você que gosta do meu conteúdo, que está aí comigo todos os dias, que vem acompanhando o meu canal e ainda não se inscreveu, se inscreve aí, não custa nada, poxa. E me dá a sua ajuda, né? Seu voto de confiança aí. Eu trago informações legais referente à rede bancária, rede mundial, operações. Trago informações referentes à economia também, né? Pode-se dizer. Perdão, amados. E eu quero deixar todo mundo mais bem informado diante desses acontecimentos, né? E porque existe uma grande aflição de todo mundo em saber quando vai acontecer, no que está acontecendo, e principalmente aonde nós estamos realmente, né? Se vamos estar recebendo ou não. Então, eu trago essas informações para que a gente possa também ficar um pouco mais tranquilo e saber qual que é a nossa real posição, segundo a minha visão, meus irmãos, segundo a minha humilde visão, né? Por isso, eu peço que se faz sentido o que eu faço, que eu leio aí para vocês recentemente, das informações que eu também me baseio, me fortalece aí para que eu continue fazendo isso, né? Meus amados, eu estou impressionado, né? Uma impressão ruim, né? Pode-se dizer nesse momento, de como a mídia não vem relatando para nós os verdadeiros acontecimentos no mundo. Antigamente nós víamos, né, as informações dos países, o que acontece na Europa, na Ásia, na Oceania, no Oriente Médio, nas Américas. Hoje em dia nós não estamos mais vendo essas notícias, está tudo sendo tomado pelo o que virou, né, aqui o Brasil é a cadeia pública e as vacinas e não sei o que, só isso que a gente escuta falar, né? E por isso que eu trago algumas informações também, né, referente a esse movimento, esse processo, que isso antes era falado, hoje em dia não é mais. Então, nós estamos vendo mudanças até na questão global de mídia, né, gente? E que se você não está percebendo isso, meu irmão, abra os seus olhos que existe uma coisa negra aí por trás que está tomando a mídia, não está deixando falar do que realmente acontece no mundo. Gente, eu fico bobo que a gente começa a pesquisar, eu faço várias pesquisas, eu entro em quase 100 sites todos os dias para pesquisar coisas. E eu tô vendo muitos ataques de cataclismos, furacões, terremotos, enchentes na região da Europa. A Europa tá um caos, os Estados Unidos estavam um caos esses dias e, tipo, cadê as notícias? A mídia globalista não fala mais nada, né? Alguns jornais, CNN, The New York Times, alguns outros aí, né, que a mídia da CNT e tudo globalista também não está falando nada sobre isso. Eu estou impressionado, eles não estão cobrindo, a mídia não está fazendo o seu papel. Então, meus amados, eu peço para vocês que vocês liguem essas informações aos acontecimentos reais, porque estão havendo eventos de intemperismo em todo o mundo. Algumas pessoas já sabem que estão me vendo aí, né? Lógico, já sabem disso. Mas esses eventos climáticos que estão acontecendo parece algo manipulado.
Eu nunca vi uma coisa dessa. Então, meus irmãos, mas eu começo a ler coisas que não tá saindo na mídia, gente, mais de 45 mil corpos em determinado país aí, que eu não vou falar para não dar direitos, né? Talvez se isso dê direito, foram jogados no mar. Então, eu fico muito triste com isso. Isso é evidência, tem foto, tem vídeo, é uma coisa horrível, entendeu? E a gente não tá vendo isso na mídia, como nós teríamos que ver na mídia principal, que é a televisão, né? E eu fico muito impressionado, essa é a impressão ruim que eu queria trazer, porque eu peço a cada um que tem, eu trago notícias de geopolítica financeiras, né, e monetárias, dos acontecimentos globais iminentes aí, né? Mas se eu fosse trazer, se fosse falar tudo o que eu tô lendo, gente, eu ia ter muito mais conteúdo, eu ia falar para vocês realmente uma visão que eu estou tendo da mídia, do mundo, do que está acontecendo, o que é mesmo. É que eu só quis trazer esse lado, mas quem sabe um dia, se o YouTube for uma outra fonte de renda para mim mais rentável, né? Eu trago essas notícias também, porque eu tô vendo que a mídia não tá falando, né? O estado da Alemanha, como que tá, não tava falando aí o estado de Nova York uns dias atrás, né? Então, quem sabe tá vendo esses eventos acontecerem. Quem sabe tá vendo esses grandes eventos de cataclismos, de intemperismo, tempestades, terremotos, enchentes, barragens sendo destruídas, né, gente? A barragem como se fosse aqui em Minas Gerais, não, que deu aquele, né, Brumadinho, Minas Gerais, não sei, é Brumadinho, né? É coisa muito maior, gente. Escala muito maior, coisa que a gente devia saber, né? E a gente só sabe quando pesquisa e lê. Então vamos nos atentar, meus irmãos, a essa forma de ver a mídia daqui para frente. Porque se você está chegando ao meu canal, talvez você compartilhe um pouco comigo dessa visão que eu também tenho e comece a se perguntar algumas coisas. Como eu me fiz algumas perguntas e eu mesmo busquei essas respostas, graças a Deus, pude acalentar meu coração no sossego, porque eu era inconformado com tudo isso. Eu comecei a ficar inconformado quando eu comecei a ficar perdido, que eu comecei a ficar sem notícias, que eu comecei a... Poxa, a gente não pode acreditar. A gente tem que ter algo em que acreditar, senão a gente fica perdido. Eu estava perdido. Eu só tinha a orientação do Espírito Santo. E eu só tenho a orientação do Espírito Santo hoje em dia. A única orientação que me faz crer em uma única verdade. E após isso eu consegui buscar umas notícias, ter articulação, pedir muito que viessem contatos bons de pessoas boas ao meu redor. E pude me munir desse pequeno grupo de informações de pessoas, né, e de sites as quais eu pesquiso e trago essas notícias. Porque, gente, estar perdido, a gente não fica mal colocado, a gente não sabe o que fala, a gente não sabe o que diz, não sabe o que acontece, não sabe onde está. E, de repente, a gente está sendo manipulado já e nem está sabendo. Então, pessoal, existem muitas coisas acontecendo no mundo afora. Eu peço que cada um interprete melhor a visão da mídia, né? E, como eu estava dizendo, se você chegou no meu canal, você já está virando uma chave dentro da própria cabeça, porque eu quero virar essa chave dentro da tua cabeça, meu amado irmão. E dizer para você que, diante de tudo isso, é que a gente tem que pedir muita misericórdia e muita proteção para Deus. Porque a gente não sabe o que se precede os dias, tem muita coisa ruim acontecendo, a gente não sabe se isso é o evento antes da tempestade, entendeu? Eu digo para vocês, como a gente não sabe de nada, praticamente, quase, a gente tem que se apegar com Deus, porque Deus é a única verdade. Deus é a única verdade. E se você estiver com Deus, pode vir o inferno inteiro, não vai fazer você cair. Lembre-se, 1000 cairão à tua direita, 10.000... É mais ou menos assim, né? 10.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, meus irmãos, vamos partir deste pressuposto de fé, porque é nisso que eu acredito. Porque o mundo global, as situações estão muito estranhas. E, gente, isso é uma coisa que eu queria trazer, tá? Quem tá aí com o meu canal sabe que eu gosto de explicar as coisas e trazer as coisas dessa maneira, que eu sou uma pessoa esclarecida, eu gosto de esclarecer um pouco minha visão de pensamento, para que a gente não seja defamado por aí, né, e tudo. Nós estamos vindo todos os dias trazer conteúdos, e essa é a minha visão. Eu trago aqui algumas novas notícias também, né, meus amados, sobre a questão global, bancária, redenção e tudo, como eu trago todos os dias, né, e vamos lá. Bom,
Quanto à China, fizeram algumas mudanças no processo de troca e resgate. As notificações estariam sendo lançadas, mas agora as trocas de moeda estrangeira estariam ocorrendo em centros financeiros de bancos em vez de centros de resgate, que estavam fechados. O resgate dos títulos do Zimbábue ocorreria algum tempo após a reavaliação. O nível 4B, que estava recebendo taxas especiais em seu câmbio em centros financeiros de bancos, pode estar indo ao mesmo tempo que o público em geral do nível 5, que trocaria pela taxa de câmbio diretamente nos bancos. Em 15 de julho, o Forex estava negociando o SN, lastreado em ouro, os fundos para os grupos da igreja CMKX, Sovereigns, Farm Groups e Adjudicated Settlements, né? São assentamentos judiciais, né, gente? Estavam com seus paymasters e aguardando para serem pagos. Os pagamentos de títulos saíram na última sexta-feira, 16 de julho, e outros títulos ainda estavam sendo pagos. O Tesouro dos Estados Unidos queria que o nível 4B fosse notificado na quarta-feira, 21 de julho, e comece a trocar até quinta-feira, 22 de julho, embora estivesse no ar o que iria acontecer. Os centros de resgate ainda estavam ativamente prontos para funcionar, embora os responsáveis pelo pagamento destes centros possam ter mudado. Alguns chineses foram ao Canadá e fizeram algumas mudanças no processo de troca e resgate. Os centros de resgate eram propriedade do HSBC e do Wells Fargo, e não eram mais financiados pelos chineses, que agora os fecharam. O nível 4B, que estava recebendo taxas especiais em seu câmbio e em centros financeiros de bancos, pode estar indo ao mesmo tempo que o público, que trocaria pela taxa de câmbio. Ainda não houve trocas ou resgates. O FP, os assentamentos julgados, os grupos religiosos, o CMKX, os soberanos e os grupos agrícolas ainda não haviam sido concluídos. Aqueles que receberam dinheiro não podem gastá-lo ainda. Tem havido vários problemas com paymasters gastando dinheiro que deveriam dar ao seu grupo. Os fundos para o grupo da igreja, CMKX, soberanos, grupos agrícolas, acordos julgados, estavam com seus pagadores esperando para serem pagos. Os pagamentos de títulos foram feitos na sexta passada e outros títulos ainda percorrem o pagamento por esta semana e estão sendo pagos. Bom, meus amados, ao lado da redenção que temos é isso, né? Ainda continuam seus pagamentos dos títulos iniciais. Como eu disse para vocês, são vários títulos. Então, esperamos esse pagamento aí pelos próximos dias. Assim que terminarem esses tais pagamentos, dessas tais primeiras operações envolvidas no processo de resgate de títulos, as notificações para as outras operações de reavaliação surgirão, né? E estamos em buscas aí, né? Títulos alemães, títulos dos dragões, títulos húngaros e alguns outros títulos já seguiram seus pagamentos, né? Sabemos que a Super Pet é o último título a ser pago, e quando de fato esse título for liquidado, as notificações para a camada 4B, para a camada 4A, né, eu acredito que comecem a surgir, e é um momento que eu acho que o público em geral, após essas notificações T4A e T4B serem dadas, haverá o processo de troca de todas essas operações que em escala global são muito mais do que estes títulos que estão sendo pagos. Esses títulos serão de forma um processo mais rápido, porque são uma quantidade muito menor de pessoas a serem financiadas. Agora o processo, gente, T4A e T4B é global e depende de uma grande reforma financeira para que aconteça. Então, estamos para ver isso, né, gente? Estamos para ver isso. Já aconteceram os pagamentos dos primeiros títulos, vão continuar sendo pagos,
Agora, é uma questão de tempo, na minha opinião, até atingir a camada T4A e T4B, que eu aguardo, que acredito que a maioria das pessoas aguarda também, né? E, gente, eu tenho mais algumas informações aqui a respeito da rede bancária, né? Bom, um ex-banqueiro comercial do Banco da América, como um principal trader licenciado, disse: deve gerenciar e monitorar, aprovar todas as transações de títulos dos negociantes. Um procurador internacionalmente licenciado em banco e segurança fala com absoluta certeza sobre os comerciantes e seu papel que eles desempenham em relação aos bancos e o sistema monetário do Federal Reserve. Os comerciantes não são banqueiros. Eles têm o papel nas políticas monetárias dos países soberanos. Eles não têm papel na oferta de dinheiro dos países soberanos. Eles não ditam ou controlam nada em relação ao sistema bancário. Seu único propósito é fornecer liquidez no mercado. Em outras palavras, os comerciantes servem ao propósito de fornecer o livre mercado aberto de troca de moedas do mundo. Muitos conhecem isso como o câmbio de moeda estrangeira ou Forex. Novamente, isso não tem nada a ver com as políticas monetárias do sistema bancário, a atual redefinição da moeda global e outras teorias. Todas essas funções são governamentais e bancárias. Aqui nos Estados Unidos, isso inclui o Tesouro dos Estados Unidos, o Federal Reserve e os bancos aos quais eles emprestam dinheiro como parte das políticas monetárias e da oferta monetária dos Estados Unidos. Consequentemente, qualquer informação proveniente de traders a respeito do GCR, Centro de Resgate Moeda, Câmbio de Moeda, que não são do T5, Open Market Exchange, é misinformation. Isso é como ir ao departamento de produção e perguntar ao balconista qual a diferença entre um corte de Nova York e uma costela de primeira. Sim, ambos fazem parte do mesmo serviço de mercearia, mas cada um serve a propósitos diferentes. Bom, meus amados, uma nota bancária, né, uma pequena nota bancária de esclarecimento do papel dos bancos, né, que com a revolução das moedas digitais aí, os bancos tendem a perder mercado, né, porque é o próximo passo, então essas instituições financeiras acabarão perdendo o seu poder e servirão como apenas intermediadores, né, e não detentores do nosso dinheiro, como é hoje a moeda fiduciária. Enfim, esse é um outro contexto, né? Vamos dar prosseguimentos. Gente, eu gostaria de falar aqui para vocês, né? Nós estamos sofrendo vários ataques no mundo, né? Eu acredito, se eu fosse falar aqui, eu seria muito mais polêmico, mas enfim, vou trazer as notícias geopolíticas e financeiras, porque dentre as minhas leituras tem muito mais coisa, então eu tento resumir, mas esses resumos aí têm dado 27, 30 minutos quase, né? Mas vamos firme, né, gente? Eu falo mesmo, quem gostar do meu conteúdo vai ter que me aguentar, assim, né? Bom, gente, como eu estava falando, existem muitos ataques cibernéticos rolando no mundo, né? Existe um site que mostra um mapa de ataque cibernético em tempo real, que vocês podem ter uma dimensão do que isso que eu estou falando significa, né? E assim, pessoal, tem havido muita investida cibernética em cima do QFS, do propósito bancário de libertação financeira. Eu digo a vocês que os bancos têm sofrido com isso, porque, infelizmente, hackers inteligentíssimos, com dons incríveis na programação e na logística de tudo isso, né? Engenheiros e pessoas contratadas pelos próprios cartéis bancários têm o poder de influenciar, né, em todo esse processo. E existe uma grande briga cibernética para que isso não aconteça. A primeira delas foi a tecnologia quântica implantada em 2 de junho nos bancos, né, para dar mais liberdade financeira ao nosso dinheiro, mais segurança e estabilidade em cima das transações, rapidez também. Só que isso é alvo de muitos ataques, né? O sistema financeiro quântico, ele identifica tudo, ainda bem, né, que ele identifica, né? E existe um sistema que é capaz de abrir e fechar, que é transações dentro do quântico, que é o CIPS, né? E através desse sistema, graças a Deus, tem sido impossível os hackers dessas investidas. Mas eles continuam
fazendo essas investidas, o que atrasa a programação de tudo, causa lentidão em sistema, causa perca de equipamentos, né, novos equipamentos têm que ser comprados. Então, todos os bancos estão sofrendo por isso, né? Mas isso é como se fosse um bug de ataque, como se deu no ano 2000, né? Vocês lembram do bug do milênio? Então, eu me lembro, eu era um pouco mais novo, mas eu me lembro. E foi igual aquilo, né? Então, estamos passando por esse momento agora, né? E vou trazer para você informações sobre ataque cibernético, gente, que eu julgo ser um grande problema que estamos passando nesse século agora, com toda essa tecnologia de segurança global sendo fornecida. Então, vamos lá, né? Bom, ataques cibernéticos. Eles estão tomando o Bitcoin, Tether e Ethereum lentamente. Tudo parte do despertar antes que os servidores sejam eliminados. Provavelmente vai acelerar agora, pois eles querem o regulamento ISO 20022 para o Quantum Financial System. O milionário Elon Musk disse ao mundo que o Quantum Starlink Internet estará pronta no final de julho. O SecConf está analisando o Dark 10.0. O data center Bitcoin é prejudicado na remoção do evento Tether e Ethereum. Em 10 dias obteremos o regulamento e revestimento metálico. Os sites e aplicativos Lloyds Bank, Halifax e Bank of Scotland travam em uma grande falha de TI. O maior banco do Reino Unido está tendo problemas de tecnologia ontem, né, no caso, terça-feira, 20 de julho. Os clientes estão relatando que não podem acessar suas contas correntes ou comerciais. Estamos passando por terrorismo cibernético. Ameaças foram feitas no ensaio de terror cibernético do WEF, no início deste mês. Uma única violação de dados no oceano poderia desencadear uma reação em cadeia e desencadear uma pandemia digital em todo o mundo. Pessoas, organizações e nações inteiras podem ser vítimas da catástrofe. Informações e dinheiro continuam sendo o principal alvo dos cybercriminosos. Bom, gente, eu gostaria de fazer um breve comentário adendo a este pequeno trecho, né? Porque, assim, toda essa campanha de informações compartilhadas, né? Que todo mundo, vem para o bem, né? Open Banking, não sei o que lá. Bom, eu tenho minha visão particular diante de tudo isso, mas tudo isso é ataque, né? Temos a própria campanha da Open Bank, que já vai compartilhar nossos dados com outras instituições a fim de fornecer competitividade para o mercado. Isso beneficia alguém? Não sei, talvez esteja leigo, talvez seja leigo, talvez eu esteja falando besteira, mas para mim não beneficia, né? Ter os dados compartilhados com outra instituição bancária, o que isso vai me beneficiar, né? Mais ofertas deles querendo me fornecer benefícios para me aprisionar em mais dívidas. Assim funciona, né? Na minha opinião, assim funciona. Mas, enfim, promete ajudar a maioria das pessoas. Então, gente, os cybercriminosos, eles estão por aí. Eles querem seus dados para aplicar crimes, golpes, fazerem financiamentos no banco, que é um sistema que permite isso quando a pessoa tem os seus dados. E os criminosos sabem fazer, né? Então, eu acredito que estamos passando por isso, gente. Sejam criteriosos com seus bancos, os bancos também passam por uma situação complicada. A maioria dos bancários não sabem, mas os sistemas bancários irão passar por grandes reformulações e eles não terão esse poder de mercado que eles têm hoje. Esse poder voltará a cada cidadão diante do teu dinheiro, que era para ser assim desde o começo. Então vamos firmes, eu espero, por esse momento, né? Até porque milhões de brasileiros estão aprisionados em dívidas, das quais estão em juros e juros e juros, né? E você não sabe de onde vem esse tanto de juros, né? Então você está aprisionado numa dívida, né? E muitos conseguem resolver, porém 90% não consegue e acaba pagando, enriquecendo os bancos, e tem faturamentos trilionários, bilionários, né? Hoje em dia, enquanto a gente, né, só na tarraqueta, né? Mas, enfim, vamos esperar que isso mude e toda essa tecnologia venha para ajudar e nos trazer liberdade econômica e financeira
e saber realmente qual o potencial do nosso dinheiro, né? Que hoje R$100 vale 10, né? Mas vamos lá, né? Gente, diante de novas informações também acerca da função monetária e real do Brasil, né? Eu trago aqui informações sobre o real digital, que pude recolher mais algumas notas relevantes para isso, né? Então, quem quiser ficar e ouvir, será um prazer. Novas do real digital. Perguntas e respostas sobre o real digital. O que é o real digital? O real digital será uma moeda virtual emitida pelo Banco Central. Ele se insere em uma nova categoria, as moedas digitais dos bancos centrais, conhecidas pelos termos em inglês Central Bank Digital Currency, CBDC. Qual a diferença entre os reais tradicionais? O real digital será um token, uma moeda inteligente. A intenção do Banco Central é que ela sirva para estimular novos modelos de negócio em uma economia digital, facilitando transações e a implantação dos chamados smart contracts, contratos inteligentes. Outra diferença com os reais tradicionais é a sua responsabilidade. Hoje, os reais depositados em sua conta corrente são de responsabilidade do seu banco. Os reais digitais serão uma responsabilidade direta do Banco Central em contas que ainda serão criadas. Vem, pessoal, como eu falo para vocês, da questão da liberdade financeira, é isso que eu quero dizer, né? Como eu consigo reais digitais? Será preciso entregar reais tradicionais ao Banco Central. Eles não serão minerados como bitcoins. Essas operações serão intermediadas por bancos, cooperativas ou fintechs, ou por um novo tipo de empresa que venha a ser estabelecida pelo Banco Central para o processamento de transações. Para que vai servir o real digital? A princípio, para todas as transações em que atualmente são usados reais tradicionais. Além delas, as transações de uma economia digital moderna, como internet das coisas, contratos inteligentes e dinheiro programável. O melhor exemplo é o da internet das coisas. Com o real digital, as transações entre equipamentos sem intervenção humana podem ocorrer sem problemas. O que é dinheiro programável? Uma das funções possíveis do real digital? O dinheiro programável é uma variação da internet das coisas. Sua aplicação mais didática é a dos serviços de assinatura com valor determinado. Por exemplo, pacotes de dados em telefones celulares. Atualmente, quando um cliente esgota seu pacote de dados, ele tem que esperar a próxima fatura ou entrar em contato com a operadora de celular para pedir mais. O dinheiro programável permitiria automatizar essas funções e estabelecer um pagamento automático. Na avaliação do Banco Central, será possível realizar, por exemplo, pagamentos por meio de drones e desenvolver sistemas que façam carros pagarem automaticamente tarifas de pedágio e estacionamento sem a necessidade de intervenção humana nem de instalação de sistemas para isso. O real digital vai passar pelos canais existentes como o Sistema de Pagamento Brasileiro e o PIX? Sim, segundo o Banco Central, uma das diretrizes do real digital é a chamada interoperabilidade. Ou seja, a moeda poderá ser usada nos meios de pagamento hoje disponíveis. Segundo o Banco Central, a ideia é que o real digital sirva para fazer pagamentos por meio de bancos, instituições de pagamentos ou outras empresas que vierem a ser reguladas. Será possível transferir reais digitais por meio do PIX, DOC e TED, e também sacar reais digitais na forma de dinheiro físico. A ideia é que o real digital tenha todas as funções e recursos do tradicional e mais algumas. Será possível fazer transações internacionais com o real digital? O Banco Central avalia que sim, mas isso vai demorar, pois será necessário modernizar a legislação cambial, que é uma das mais complexas e travadas do mundo. O próprio Banco Central reconhece que ainda há um longo caminho para ser percorrido, mas afirma ser favorável a esse processo, pois a modernização legislativa melhora os padrões e as práticas de integração econômica internacional. Segundo o Banco Central, a ideia é que em breve seja possível realizar transações internacionais via PIX, que deve ser a porta de acesso a um sistema global de pagamentos.
O Banco Central realizará, a partir do fim de julho, 7 seminários virtuais para debater as diretrizes do Real Digital. Em cada encontro, os especialistas discutirão a respeito dos temas específicos ligados à moeda digital, como segurança de dados, rastreabilidade e emissão. O primeiro seminário será realizado no dia 29 de julho, com mediação do diretor da Organização do Sistema Financeiro e resolução a assuntos internacionais e gestão de riscos corporativos do Banco Central, João Manuel Pinho de Mello. Integrantes da autoridade monetária já haviam afirmado que os seminários serviriam para substituir as consultas públicas formais a respeito do tema. O Banco Central vem trabalhando na criação do Real Digital desde meados do ano passado. Algumas diretrizes já divulgadas para a moeda são emissão apenas pela própria autoridade monetária, custódia das instituições financeiras e ausência de remuneração. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem afirmado que as condições para a implantação do Real Digital podem estar postas já no fim de 2022. Bom, amados, então com essa informação vemos que o governo brasileiro está inclinado no processo do Real Digital. Como vimos aí, pode ser a porta de abertura para as transações mundiais, o Pix. Então, eu acredito que fará processo. Então, quem não tem, faça o teu aí o quanto antes, né? Pois se for a porta para a abertura de comércio mundial, internacional, o Pix, né? Por exemplo, receberíamos em dólar, diretamente em moeda brasileira, através de uma pequena transação de Pix, não é mesmo? E todo o processo cambial já vai ser determinado nesse processo de transação e transferência. E como o Campos Neto falou, né, gente, é um processo global, né, que tem que estar em estrutura cambial. Então, tem na estrutura cambial, o Pix sendo, pensa, gente, que beleza, né? O cara tá lá nos Estados Unidos, te paga aqui no Pix, você recebe em dólar aqui o dinheiro, maravilha, recebe em real, né, perdão, o dinheiro que vem em dólar, tudo já é calculado certinho, o processo cambial já é feito. Então, é um grande avanço, né? A gente tínhamos esperado para este ano, mas eles estão falando que é para o ano que vem, tomara que ano que vem não vaga para 2023, né? Mas, enfim, vamos firmes, meus irmãos. Eu estou muito animado aí com as notícias, acho que nós vamos ver aí alguma coisa pelos próximos dias, espero eu, né? E vamos firmes. Eu encerro por aqui por hoje. Quem esteve aí comigo, muito obrigado, meu amado, forte e querido irmão. Que Deus te abençoe grandemente. A você, né, que se tem algum parente no hospital aí, essas coisas, gente, meu voto de fé, confiança que esse momento vai passar, esse momento ruim vai passar. E como já tive também por vários momentos ruins e passou, dobrei o meu joelho, orei, passou, eu oro por todos também, gente, faça isso se você está passando algum momento, porque o meu passou, hoje eu vivo em paz, graças a Deus. Eu também já tive no bico do gavião também, então a gente já sabe, quem já passou sabe o que é isso. Mas hoje em dia estamos bem, estou aqui falando para vocês aí, para você ver que tem um futuro melhor. Existe alguma coisa boa vindo por aí, e se a gente caminhar segundo os caminhos do nosso Senhor Jesus, fazendo o que Ele fez, orando por Deus, pedindo a sua misericórdia, a gente vai passar por qualquer coisa, pela fornalha, e não vai se queimar. Eu garanto para vocês, meus irmãos. Fiquem com Deus, eu volto mais tarde, sim, com novas notícias, né? Segundo eu possa recolher. Que Deus abençoe cada um, dê um excelente dia, né? E até mais tarde, meus amados. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.